Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra, compartilhar um pouquinho do que o Senhor vai nos mostrar hoje, que Ele tem muito para nos mostrar, para falar conosco, para nos ensinar. E eu peço que vocês não reparem, eu moro numa chácara, então vocês vão ouvir, no fundo, vocês vão ouvir ruídos de algumas coisas, vocês vão ouvir canto de pássaros, latido de alguns cachorros, às vezes algum vizinho falando, às vezes alguma roçadeira por aí roçando os terrenos. Então eu peço que vocês não reparem nisso. Amém? Eu quero começar fazendo uma oração e eu quero abençoar a sua vida. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, sempre na presença dEle, e é a manifestação dessa presença que traz diretamente do céu, do terceiro céu, do mais alto de todos os céus, que faz manifestar aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Então eu quero declarar nesta manhã, em nome de Jesus, que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que o seu casamento, a sua família sejam todos abençoados, em nome de Jesus Cristo, que na sua casa repouse a paz do Senhor, a bênção do Senhor, a alegria, o amor do Senhor, que na sua casa repouse tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. O Senhor Jesus, Ele nos abençoou, segundo a palavra do Senhor que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a nossa bênção está nas regiões celestiais em Cristo. As nossas bênçãos, elas são espirituais. E em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida que essas bênçãos que estão prontas, que estão todas elas prontas para nós, essas bênçãos espirituais, que elas se manifestem na nossa vida natural. Que o reino do Senhor seja atraído para nós, que a vontade dele seja feita na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado, que você seja bem-aventurado, feliz, que você seja próspero, que você seja bem-sucedido em tudo que você for fazer, debaixo do governo do Senhor Jesus, debaixo da direção do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero trazer para vocês hoje, que nós já tínhamos conversado sobre isso no vídeo anterior, e eu vou dar continuidade aqui, e hoje eu vou ler uma parte do texto que vai ser o ponto de partida, da onde eu quero mostrar para vocês por que o ser humano ele está sendo humilhado, como que ele foi humilhado, e o que nós precisamos fazer para que nós sejamos exaltados, mas exaltados não por nós mesmos. Já vou adiantar para vocês aqui, não sou eu que vou me exaltar, não é você que vai se exaltar, mas nós seremos exaltados pelo Senhor. É Ele que vai nos honrar, é Ele que vai nos exaltar. Amém? Então vamos para o texto. Eu quero que vocês abram comigo. Está lá em Mateus capítulo 23. Tá? Mateus 23. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém? O versículo 1 ele diz assim: Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes,
amo os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamei mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Esse texto, ele nos traz uma clareza sobre tudo aquilo que Satanás e o seu reino fez com a humanidade. Primeiro eu gostaria de clarear um pouco para vocês sobre essa humilhação que foi posta à humanidade. E isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva resolveram desobedecer ao Senhor, quando eles tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu quero aqui deixar bem claro para vocês que isso não foi da noite para o dia, isso não foi no mesmo dia que o diabo veio até Eva e falou: olha, Eva, coma do fruto, o fruto é bom, o fruto é lindo, o fruto ele é maravilhoso, e se você pegar desse fruto e comer, vocês não vão morrer, mas sim, vocês vão continuar vivos. Então, eu creio que foram vários dias ou vários anos que Satanás ficou ali atormentando, ficou ali colocando alguma coisa no ouvido, na mente de Eva, e ela foi, aos poucos, ela foi cedendo. Ela foi cedendo e ela começou a olhar para o fruto, e ela começou a olhar para a árvore, e ela começou a ver que o fruto realmente era lindo, era maravilhoso, que aquilo chamou a atenção dela. Mas quando ela fez isso, quando Eva olhou para esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deu as costas para a árvore da vida. Esse foi a maior queda do homem, foi essa. Porque o Senhor, ele colocou a sua graça no Jardim do Éden. Graça é nós colhermos onde nós não plantamos. E o Senhor preparou tudo no Jardim do Éden antes dele colocar o homem lá. Então tudo estava preparado, tudo estava pronto para que o homem usufruísse, para que o homem experimentasse, para que o homem se alimentasse, para que o homem tivesse a sua vida perfeita. Então quando Adão e Eva eles resolvem pegar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles dão as costas para tudo que o Senhor preparou, para tudo que o Senhor fez para eles no Jardim do Éden. Eles dão as costas para Jesus, para a palavra do Senhor, eles dão as costas para a provisão do Senhor, para a bênção do Senhor, e eles resolvem tomar outro caminho. E quando eles tocam nesse fruto e quando eles comem, porque a palavra do Senhor não diz que eles não podiam olhar, que eles não podiam tocar. Eles podiam olhar para a árvore, eles podiam tocar na árvore, mas eles não podiam comer do fruto. Então, quando eles pegaram aquele fruto e eles comeram daquele fruto, eles deram as costas para tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para eles, para tudo aquilo que o Senhor tinha colocado para eles viverem uma vida perfeita diante dele, para todo o relacionamento que o homem tinha com ele, para tudo aquilo que o Senhor é e que o Senhor tem para a humanidade, eles abriram mão. E quando eles abriram mão disso, eles
seguiram por outro caminho, que foi o caminho da desobediência. Foi o caminho onde o diabo tomou conta da vida deles, aonde o diabo colocou dentro deles a sua vontade. E a vontade do Senhor, a vontade de Deus não mais prevalecia na vida deles. Então, essa foi a queda do homem. Mas quando eles comeram do fruto, realmente eles não morreram. Eles continuaram ali, continuaram caminhando, continuaram vivendo, como se nada tivesse acontecido. Mas o seu espírito, o espírito que Deus tinha colocado no homem, um espírito vivo, um espírito pronto, um espírito cheio de vida, um espírito perfeito, este espírito morreu. Este espírito do homem morreu. Então, o homem estava ali vivendo sua vida, caminhando, mas o seu espírito estava morto. O espírito que tinha comunhão com o Deus vivo, com o Pai, com o Senhor da nossa vida, esse espírito morreu. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 4 que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos comunhão com o Senhor no espírito. Então nós perdemos a comunhão com o Senhor. O homem perdeu neste momento a comunhão com o Senhor. E como o homem ele é tripartido, ele é uma alma e ele tem um espírito e ele tem um corpo natural, nós somos assim. Quando o Senhor derramou sobre nós o seu espírito de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. E ele passou a ter um corpo natural e um corpo espiritual. Então o corpo espiritual morreu. E se você notar, se você começar a ler lá em Gênesis, desde o capítulo 1 e for dando sequência, você vai ver que depois que o Senhor tirou o homem do jardim do Éden e colocou ele para viver na terra, você vai perceber que o homem ele morreu no seu espírito e gradativamente ele foi morrendo na sua alma. Gradativamente o seu pensamento, a sua mente, ela foi ficando corrupta. O homem já passou a cometer homicídios, o homem passou a ter bigamia no seu casamento, o homem passou a ter maus pensamentos, e a sua alma foi a cada dia, a sua alma foi decaindo, a sua alma foi perecendo. E depois da sua alma começar a perecer, o seu corpo começou a perecer. Primeiro, os homens começaram a viver 900 e poucos anos, se não estiver enganado, Adão foi 930, e depois foi conforme o tempo ia passando, foi diminuindo isso, foi caindo para 800, 700, até nós chegarmos no dia de hoje, onde o homem vive 100, no máximo 120 anos. Então você percebe que através do espírito que caiu primeiro, que morreu primeiro, depois a alma foi caindo e depois o corpo foi caindo. Então, para nós compreendermos essa queda, para nós compreendermos essa humilhação que o ser humano foi levado a ser humilhado por Satanás, o diabo que trouxe essa humilhação até o ser humano. O diabo trouxe, porque o diabo ele quis se exaltar a si mesmo. A Bíblia diz que ele queria subir acima do trono de Deus, porque ele queria ser Deus. Então ele queria se exaltar a si mesmo. E conforme ele foi jogado, ele foi lançado da eternidade, ele foi lançado da presença de Deus, por causa dessa rebelião, por causa dessa exaltação própria, ele quis fazer isso com o homem. Porque o homem foi uma obra-prima do Senhor. O Senhor sempre teve um propósito na nossa vida. E conforme diz em Gênesis capítulo 1, versículo
26, onde foi ali, onde o Senhor criou o homem, ele criou a imagem e semelhança dele. Então, e Deus pôs o homem para reinar nessa terra. Então, quando o diabo viu aquele homem ali no Jardim do Éden, quando o diabo viu aquela pessoa caminhando no Jardim do Éden, e ele olhou e viu que aquela pessoa tinha a imagem e semelhança de Deus, que aquela pessoa ela era parecida com Deus. Então essa pessoa que era parecida com Deus era tudo aquilo que o diabo queria ser. Ela tinha a imagem de Deus, a semelhança de Deus, tinha a vida de Deus dentro dela. Então era tudo aquilo que o diabo queria ser. Era como se o diabo olhasse para o homem e visse que o homem tomou o lugar dele. Por isso desse ciúme, por isso dessa raiva do diabo contra o homem. E aí provavelmente ele pensou, eu vou derrubar esse, porque esse tomou meu lugar, porque esse está fazendo aquilo que era para mim fazer. E por isso ele foi lá, atormentou, por isso ele foi lá, ficou mexendo com a mente do homem, mexendo com a mente de Eva, de Adão. E quando ele conseguiu que eles caíssem, ele fez o homem ser humilhado ao ponto de estar morto no seu espírito. E essa humilhação, irmãos, ela vem desde essa época. Ela vem desde lá do Jardim do Éden. O homem, o ser humano, está sendo humilhado pelo reino das trevas. Então, quando nós lemos esse texto, quando nós lemos que esses escribas, que esses fariseus, eles se exaltam a si mesmos. Eles fazem com que as pessoas façam o que eles estão falando. Na verdade, eles estavam sim ensinando sobre a lei, ensinando sobre a palavra de Deus, mas eles estavam ensinando, mas não praticando. E eu chamo a atenção de vocês no versículo 5, que diz que eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O Senhor Jesus está falando que eles exageram naquilo que era para eles fazerem, para que eles sejam reconhecidos, para que eles sejam exaltados. Filactérios era uma fita que eles colocavam no braço, um tecido com alguns trechos do Antigo Testamento, com alguns textos da Bíblia, ou colocavam nas suas testas esse tecido, e às vezes com uma caixinha, uma caixinha de couro com alguns versículos também. Mas só que eles alargavam isso. Se era para ser isso, eles faziam assim. Por quê? Porque eles queriam que isso aparecesse mais para as pessoas. Como se eles dissessem, não, eu sou o cara. Eu sou. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo é. Que nós não somos nada. Que nós dependemos dele para tudo. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. E eu todos os dias eu penso nesse texto que o Senhor falou, nessa frase que o Senhor falou, e todos os dias eu declaro que eu não posso fazer nada sem Ele, que eu preciso da ajuda dEle todos os dias. E eu quero pedir para vocês aqui que vocês não olhem para o homem, que vocês não olhem para o que o homem fala, mas que vocês olhem para a palavra do Senhor. Não olhem para mim. Olhem para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que o Senhor Jesus falou, para aquilo que o Senhor Jesus ensinou, porque Ele é o exemplo para nós. Ele sempre vai ser o exemplo. Ele sempre vai ser a direção para a nossa vida. Ele sempre vai ser o caminho. Ele sempre vai ser a verdade em tudo na nossa vida. E Ele sempre vai ser a vida para nós. Sempre.
Nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica, onde Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da minha vida em tudo, Ele é o centro do meu casamento. O Senhor Jesus é o centro da minha casa, Ele é o centro do meu trabalho, Ele é o centro das minhas finanças, Ele é o centro de tudo. Se Ele não for o centro, não tem sentido para mim viver, porque sem Ele eu nada posso fazer. Se no meu trabalho Ele não é o centro, se nos meus negócios Ele não é o centro de tudo, então não vale a pena, porque Ele tem que ser o centro de tudo. Senão eu não vou ser uma igreja cristocêntrica. Porque eu vou tirar Jesus dos meus negócios, do meu trabalho. Se eu vou tirar Jesus de algumas coisas que eu vou fazer, Ele não é o centro da minha vida. Então Ele precisa ser o centro da minha e da sua vida, sempre, sempre e sempre. Então não olhe para o homem. Não olhe para mim, não olhe para ninguém. Mas olhe para a palavra do Senhor, porque o homem é falho. O homem é cheio de defeitos. E você sempre vai ver falha no homem. Eu não vou olhar para vocês, eu não vou olhar para ninguém, eu vou olhar para Cristo. E eu também não estou aqui para agradar ninguém. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo ensinando, que se fosse para ele agradar a homens, o trabalho dele seria em vão. Então eu não estou aqui para agradar ninguém, a não ser o meu Senhor Jesus Cristo. A não ser o meu Senhor, que me lavou, que me remiu, que me comprou com o seu sangue. A Ele sim. É a Ele que nós temos que agradar, é a Ele que nós temos que seguir. Então presta atenção naquilo que eu vou te falar com relação agora, como que nós vamos ser exaltados pelo Senhor. Se lá no Jardim do Éden, nós fomos humilhados por Satanás. E Satanás tem humilhado pessoas há milhares de anos. Porque as pessoas não compreenderam isso nas suas vidas ainda. Então presta atenção nisso que eu vou falar para você. Se nós caímos no nosso espírito, e conforme nós fomos caminhando, isso eu estou falando da humanidade, desde lá do Jardim do Éden, tá? Se o homem caiu no seu espírito, e gradativamente foi caindo na sua alma, e depois no seu corpo, qual é o processo agora para nós sermos exaltados? Porque tudo tem um processo na nossa vida. Então o processo para nós sermos exaltados é o processo da salvação. É o processo da remissão dos nossos pecados. É o processo de onde nós vamos ser exaltados não pelos homens, mas pelo próprio Senhor Jesus. Quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, onde Ele vai julgar os seus, a igreja, nós seremos exaltados por Ele. A Bíblia diz em Efésios que nós fomos feitos para chegar diante de Deus irrepreensíveis e santos. Foi para isso que nós fomos feitos. Para chegar diante do Senhor e não ser repreendido por Ele, mas ser sempre santos. Mas através dessa humilhação que Satanás colocou na humanidade, nós fomos repreendidos pelo Senhor. Uma inimizade se criou entre o homem e Deus. Mas o Senhor Jesus, quando Ele se manifestou há mais de 2000 anos, aqui nessa terra, quando Ele nasceu como homem, quando Ele morreu como homem, homem santo, naquela cruz, quando Ele derramou o seu sangue, e quando Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele remiu os nossos pecados. Ele perdoou as nossas ofensas. E através desse sacrifício, através da obra da cruz, agora começa o processo da nossa exaltação. Nós aceitamos quando nós reconhecemos o sacrifício da cruz. E eu quero aqui deixar bem claro para você, já falei, não estou aqui para agradar ninguém, que aceitar o sacrifício da cruz, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, não é você pegar
Quando você está num culto, numa igreja, e alguém começa lá a te cutucar, vai lá na frente, aceita Jesus. Quando o pastor está lá fazendo a petição, vai lá na frente, aceita Jesus, levanta a sua mão. Não. E você vai lá e fala, eu aceito Jesus, mas aquilo não é do coração. Tem que ser aqui, do coração. Tem que ser do coração. O Senhor Jesus falou, essas pessoas me adoram, mas é da boca, dizem que me amam, mas é da boca para fora. Não é de coração. Então nós não aceitamos levantando a nossa mão. É aqui no coração. É com o coração. Nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca. Se eu não crer primeiro, eu não vou falar. Se eu não creio na palavra do Senhor, eu não vou confessar ela. E eu não vou acreditar e as coisas não vão acontecer. Então, o processo da exaltação dos filhos de Deus, primeiro começa crendo no sacrifício da cruz. Quando nós acreditamos que o sacrifício da cruz é verdadeiro, que o Senhor Jesus é suficiente para salvar a nossa vida e nos livrar da ira de Deus, nos livrar de viver eternamente sem a presença dele, quando nós cremos nisso. Deixa eu falar uma coisa para você, quando eu e você cremos no sacrifício da cruz, quando eu e você cremos naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue por nós, entregando o seu corpo por nós, quando nós cremos nisso, o nosso espírito, ele é vivificado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele passa a integrar o nosso espírito por completo. Então o nosso espírito passa a ter vida. O nosso espírito passa a ser salvo. Então, assim como lá no Jardim do Éden, quem caiu primeiro, quem morreu primeiro foi o espírito do ser humano. Agora começa o processo. Eu creio na obra da cruz. Eu creio que o Senhor Jesus veio, morreu por mim, derramou o seu sangue e deu o seu corpo para ser moído naquela cruz no meu lugar, pelos meus pecados, pelas minhas ofensas. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz de errado até hoje, de ter negligenciado o Senhor, a sua palavra. Então o Espírito Santo de Deus, ele entra no meu espírito e ele fica fazendo morada no meu espírito. E o meu espírito passa a ser salvo. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida onde muitos irmãos, muitos crentes não compreendem isso. E eles acham que foram lá na frente, levantaram a mão, aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador e isso está pronto. E aí eles começam a participar de um culto na quarta-feira, ou na terça, não sei, ou na quinta, e depois mais um no domingo, e eles começam a achar que isso basta. Não estou dizendo que não é para você ir no culto, não estou dizendo que não é para você participar, é para participar sim, é para congregar como igreja, é para estar juntos como igreja, mas você precisa agora aprender a conhecer quem é Cristo. Porque tem um processo, o Espírito está pronto. Lembra que o Senhor Jesus falou para os discípulos, quando ele estava lá no Getsemane, ele falou assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o Espírito do homem, quando ele reconhece o sacrifício da cruz, o Espírito é salvo. E não tem mais volta, você já está livre. Livre do inferno. E você está com a sua vida eterna garantida. Mas, e a minha alma? E o meu corpo? Então o processo da salvação é o mesmo da queda. O Senhor revela tudo no início. Lá no início o Senhor revela o fim. Então nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que agora existe o processo de transformação da minha alma, ou seja, a salvação da minha alma, o processo do meu corpo. O espírito está pronto. Agora a alma precisa estar pronta e o meu corpo, a partir de quando a minha alma estiver pronta, ele vai ser glorificado, exaltado pelo Senhor. Mas como que eu faço para a minha alma? Eu aceitei Jesus, o meu espírito está salvo, o meu espírito está pronto. Como que eu faço? No processo agora de salvação da minha alma, no processo de transformação da minha mente.
através da palavra. Através de conhecer a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. Na carta do apóstolo Tiago, ele fala que a nossa alma, ela é salva, transformada através da palavra. Então você precisa compreender esse processo, isso não é da noite para o dia. Isso não é da noite para o dia, não é. Isso é um processo que você vai ter que ter uma comunhão, que você vai ter que ter uma convivência, que você vai ter uma intimidade com o Senhor, com a sua palavra. Então isso vai ser dia a dia, através de orações, através de jejuns, vai ser no dia a dia, através da leitura, da meditação na palavra, de aprender a palavra do Senhor. E conforme você vai caminhando com a palavra, o Espírito Santo que está aqui no teu espírito, ele vai manifestar na sua alma a verdade sobre tudo que está pronto para nós. É por isso que em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as bênçãos estão nas regiões celestiais, as bênçãos espirituais em Cristo. Elas estão prontas para nós. E elas precisam se manifestar no natural, e elas só vão se manifestar através da transformação da nossa alma, conforme a nossa alma vai sendo transformada, e isso é um processo lento, isso não é um processo da noite para o dia, conforme a nossa alma vai sendo transformada, vai se manifestando em nós aquilo que o Senhor é, e aquilo que Ele tem para nós. Porque o Espírito vai derramando para dentro da nossa alma aquilo que Deus é. Ele vai derramando, ele vai derramando para dentro da nossa alma. E da nossa alma vai transbordar no nosso corpo. Então nós precisamos da palavra. Nós precisamos da revelação da palavra. Nós precisamos ter um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, para que a nossa mente, o nosso ouvido, os nossos olhos estejam abertos para compreender, para entender a palavra do Senhor, a revelação que o Espírito traz para nós do céu. E conforme nós vamos compreendendo isso, a nossa mente vai sendo transformada ao ponto de a nossa mente ser a mente de Cristo. E quando a nossa mente, a nossa alma, vai sendo transformada, nós vamos sendo firmados cada dia mais em Cristo. Cada dia mais em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil alguém não ter ouvido falar de Jesus. Então todos conhecem Jesus. Nem todos o reconhecem. Reconhecem o sacrifício, reconhecem a obra da cruz. Mas todos já ouviram falar de Jesus. E o Senhor, e o Filho de Deus, ele tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, que ele, sendo Deus, deixou a sua divindade para se manifestar nessa terra como homem. Então, o Senhor Jesus, ele tem dois aspectos. Primeiro, Deus, e depois homem. Ele deixou a sua divindade para nascer nessa terra 100% homem. E depois, ele morreu na cruz. Ele fez a obra do homem Jesus. E quando ele ressuscitou, pelo poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, que foi o Pai que ressuscitou através do poder do Espírito Santo, ele passou a ser novamente Deus, Cristo. Então você conhece a Jesus, mas agora você precisa conhecer a Cristo. Você conhece o aspecto da vida de Jesus na terra. Você conhece tudo que ele fez como homem, mas agora você precisa conhecê-lo como Cristo. Cristo precisa ser revelado em nós. Cristo precisa se manifestar em nós. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo.
Porque se isso não acontecer, a nossa alma ela não foi transformada. E por isso que você vê hoje muitas pessoas, elas aceitaram Jesus, elas reconheceram o sacrifício da cruz, o seu espírito está pronto, e elas estão ali 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não mudam. O seu caráter continua o mesmo, o seu modo de viver continua o mesmo. Muitas se acham como aqueles escribas e fariseus, não sendo nada. Porque elas não têm convivência com a palavra. Porque elas não querem aprender da palavra. Elas não querem ser discipuladas pelo Senhor Jesus Cristo. Porque é muito fácil você sentar num banco de uma igreja, ouvir uma palavra na quarta, ouvir uma palavra no domingo, mas você precisa aprender, você precisa conhecer a Cristo, você precisa conhecer no seu íntimo, você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele, e para você ter isso, você precisa da palavra de Deus, você precisa estar firmado na palavra de Deus, você precisa estar em comunhão com a palavra de Deus, você precisa aprender a palavra de Deus. E se nós não fizermos isso, a nossa alma não é transformada. E por isso que muitas vezes tem muitas pessoas na igreja com uma vida desgraçada. Desgraçado não é palavrão, não, é falta de graça. É falta da graça do Senhor, aquela graça do jardim do Éden, onde Deus preparou tudo para o homem ter uma vida perfeita. Então as pessoas que estão desgraçadas, os irmãos que estão desgraçados, vivendo uma vida desgraçada, é porque estão sem a graça do Senhor, por falta da graça do Senhor, da provisão de tudo que Deus tem para ele. Nós precisamos da palavra, do conhecimento da palavra. Nós precisamos passar pelo processo de transformação, pelo processo de salvação da nossa alma. Mas e o meu corpo? Como que o meu corpo vai ser transformado? Como que o meu corpo vai ser exaltado? Eu quero dizer para você que quando o que é do Senhor se manifestar na nossa alma e a nossa alma for transformada ao ponto de nós sermos firmados em Cristo, aí o nosso corpo ele vai ser glorificado na volta de Jesus. E mais para frente eu quero falar dessa volta. Mas o nosso corpo ele vai ser glorificado na volta de Jesus. E eu quero deixar aqui para vocês que nós vamos ser exaltados nessa volta de Cristo. Todos aqueles que tiveram suas almas transformadas, que foram fiéis a Cristo, que não desfaleceram, não desistiram, mas perseveraram, essas pessoas vão reinar com o Senhor Jesus, no seu reino, no reino dos céus. Nós temos, a Bíblia fala de 2 reinos. Aliás, ela fala de 3. Ela fala do reino eterno de Deus, ela fala do reino dos céus, que é o reino de Cristo, e ela fala do reino das trevas. São os 3 reinos que a Bíblia fala. Mas nós, quando nós tivermos o nosso espírito salvo, a nossa alma transformada, nós vamos reinar com o Senhor Jesus durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Toda a humilhação que nós passamos nessa terra vai virar exaltação, é o nosso galardão, o Senhor é o nosso galardoador, Ele vai nos galardoar no reino dos céus com Cristo, nós vamos reinar com o Senhor Jesus, e isso vai ser uma prévia, esses 1000 anos de reinado com Cristo vai ser uma prévia do reino que nós vamos ter na eternidade toda com o Senhor. Toda com o Senhor.
Então nós fomos humilhados, mas nós vamos ser exaltados. E eu quero aqui, para finalizar, deixar para vocês uma certeza. Que se você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, mas a sua alma ainda não foi transformada, a partir do momento que você aceitar o processo, eu quero dizer que você vai estar atraindo para a sua vida, para a sua casa, o reino dos céus sobre você. E tudo aquilo que está preparado para nós reinarmos com Cristo já pode acontecer na nossa vida e nós começarmos a reinar aqui nessa terra hoje. Deixarmos de ser humilhado agora. Creia nisso que eu estou te falando. Ore ao Senhor, fala: Senhor, que o teu reino venha sobre mim e que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. E o reino dos céus já pode ser derramado sobre a sua vida. Já pode começar a transformar o seu caráter, transformar a sua vida, o seu casamento, transformar tudo na sua casa, porque o reino dos céus vai começar a ser derramado sobre você. Então clame ao Senhor: venha sobre mim o seu reino, venha sobre mim o seu governo. Reino quer dizer governo. Então, quando você atrai para a sua vida o reino de Deus, o reino dos céus, você atrai o governo do Senhor sobre a sua vida e se deixa governar por Ele. Então, quando o Senhor Jesus fala no versículo 12 do capítulo 23 de Mateus, ele fala assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que humilhação é essa que eu tenho que fazer para que eu seja exaltado? É eu crer que o reino dos céus pode vir sobre a minha vida e eu me humilhar, não para pessoa nenhuma, não para governo nenhum, mas me humilhar perante o Senhor e dizer a Ele que eu preciso dEle, que eu preciso da ajuda dEle, porque sem Ele eu nada posso fazer, que eu preciso do governo dEle sobre a minha vida para me ajudar a transformar a minha alma, que eu preciso da sua palavra, que eu preciso compreender. Então é essa a nossa humilhação. É nós nos prostrarmos aos pés de Cristo e dizer que nós precisamos dele, precisamos da ajuda dele, que nós precisamos da manifestação do poder dele e que esse poder se aperfeiçoa em nós todos os dias, a cada dia se aperfeiçoando, para que se manifeste em nós o seu governo, para que se manifeste em nós tudo aquilo que Jesus fez na cruz, para que se manifeste em nós tudo que Deus é e tudo que Deus tem para nós. Então esta é a minha humilhação. Eu não vou me humilhar mais para Satanás. Eu vou me humilhar para o Deus vivo. Eu vou me humilhar para Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu pastor e Ele não me falta. Ele é o provedor da minha vida. Ele é o meu guardador. A Bíblia diz que Ele é uma sombra, Ele é como uma sombra à minha direita que anda lado a lado comigo e não se afasta. Está sempre comigo. Então creia nisso. Creia nisso. E nós, a cada dia, o Senhor vai nos honrando. É Ele que vai nos exaltar. É Ele que vai nos honrar. Ah, mas eu fui humilhado pelo homem. Você não vai ser exaltado pelo homem. Você vai ser exaltado pelo Senhor. Deixa o homem para lá. Confia no Senhor. Confia na sua palavra, creia na sua palavra. Creia no que Jesus fez na cruz. Creia no novo tempo, numa nova aliança que Ele fez para mim e para você. Nós temos que crer nisso.
acreditar nisso. Se você não acredita nisso, infelizmente, não há transformação para você. Eu não estou falando de mudança de vida. Mudança de vida você pode mudar de uma casa para outra, você pode mudar o seu corte de cabelo, você pode mudar a roupa que você veste, mas eu estou falando de transformação. Transformação na alma, transformação na mente, transformação interna, o nosso interior sendo transformado. Porque quando o nosso interior é transformado, o Senhor entra dentro de nós e Ele tira fora tudo aquilo que não presta da nossa vida. Isso é transformação. É o ponto de nós falarmos que nem o apóstolo Paulo fala. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa transformação. É essa mudança de vida. E Ele passa a governar o nosso ser. E aí os desejos do homem, os desejos da carne caem por terra. Amém? Que você possa compreender isso, que a cada dia nós possamos trazer um pouco aqui sobre o reino dos céus, sobre o que o Senhor tem para nós. Amém? Eu quero orar com você, eu quero interceder, eu quero abençoar a sua vida. Amém? Aí onde você está, eu gostaria que você, se você puder, dobre os seus joelhos, feche seus olhos e peça ao Senhor, peça a ajuda dEle. Fala para Ele. Fala, Senhor, eu cansei de ser humilhado. Eu cansei, Senhor Deus, de sofrer. Eu cansei, Senhor Deus, de ser tratado como ninguém, sendo que o Senhor me ama muito. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre mim o teu reino, vem sobre mim o teu governo, que seja feito sobre a minha vida a tua vontade. Se você acredita nessa palavra, se você acredita no Senhor, faça essa oração. Faça essa oração. Se você ainda não reconhece a obra que foi feita na cruz, mas neste momento você deseja reconhecer, você está acreditando naquilo que eu estou falando para você, você está acreditando na palavra do Senhor, você está acreditando no que Jesus fez na cruz do Calvário, então fala para Ele. Fala, Senhor, eu acredito, eu creio. E eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado até hoje, eu me arrependo de tudo que eu fiz que não condiz com a tua palavra, que não condiz com o que o Senhor é. Eu me arrependo e eu te reconheço como meu Salvador. Eu reconheço que o sacrifício da cruz tira a inimizade e me faz amigo do Senhor de novo e me transforma não só em amigo, mas em teu filho. Faça essa oração. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que todas as pessoas que estão assistindo, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, impactadas por essa palavra, sejam, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoadas com essa palavra. Senhor Deus, que elas possam compreender, Senhor Deus, essa palavra no Espírito, porque a Tua palavra é Espírito e vida para nós. Ela é palavra de vida. E que as pessoas possam compreender o que está escrito por detrás da letra, e não que as pessoas compreendam de uma forma natural, mas de uma forma espiritual, e que de uma forma espiritual, Senhor Deus, se manifeste no natural da vida de todo mundo. Todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que reconhecerem que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho amado, Deus querido, toca em todos aqueles, Senhor Deus, que estão assistindo agora. Abençoa, Senhor Deus, cada um. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, eu te peço. Que a tua bênção esteja repousando sobre o lar de cada um. Que a tua bênção, Senhor Deus, esteja se manifestando. Senhor Deus, que neste momento pessoas sejam salvas. Senhor, que neste momento pessoas sejam curadas. Que elas sejam curadas na sua alma, que elas sejam curadas no seu corpo. Em nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam libertas neste momento, em nome de Jesus. E que toda a honra, que toda a glória seja tua, Senhor Deus, não minha. Mas que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação seja para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém? Seja abençoado. Até o próximo vídeo. Te vejo lá. Amém?